O medo provocado pela presença física, ou até mesmo pelas histórias e lendas contadas sobre Lampião, persistiu durante muito tempo no sertão brasileiro. O rei do cangaço morreu há muitos anos. Era 1938, na Grota do Angico, em Poço Redondo, no estado de Sergipe, quando, durante uma emboscada montada pelos policiais, o cangaceiro e seus companheiros tiveram fim. O cangaço terminou em 1940. Algumas pessoas lembram com saudosismo as histórias do rei do cangaço. E aqui, de forma resumida, o canal Na Rota do Cangaço traz para vocês 5 lendas sobre Lampião. O primeiro caso conta que certa vez Lampião sentiu vontade de fumar e sentiu o cheiro da fumaça. Ele caminhou um pouco e encontrou um sujeito fumando. O cangaceiro vai até o homem e pergunta se ele fuma. O indivíduo olha para trás, percebe quem conversa com ele e, apavorado, responde que fumava sim, mas se Lampião quisesse, ele pararia agora mesmo. Uma outra história, não muito conhecida, diz que na década de 60, uma empresa pesquisadora de petróleo no raso da Catarina abriu uma pista de pouso para trazer os seus funcionários de outras regiões que iriam executar naquele lugar trabalhos de pesquisa. Vale salientar que nunca foi encontrado petróleo naquele lugar, mas na década de 70, um estudioso do cangaço teria encontrado o campo de pesquisa parcialmente coberto pelo mato e escreveu em seu livro que aquele seria um campo de futebol construído por Lampião. O pesquisador ainda teria reportado de maneira totalmente infundada que o rei do cangaço teria atuado no time como zagueiro. A nossa terceira história, bastante conhecida por vocês, diz que a população, com muito medo da fama da violência de Lampião, acreditava em todas as histórias sobre o cangaço. Uma delas fora criada com o objetivo de afugentar os sertanejos que ajudavam a esconder os cangaceiros, os conhecidos coiteiros. As volantes espalharam que Lampião matava crianças com um punhal. Segundo uma das histórias contada pelos próprios policiais, o cangaceiro jogava as crianças para o alto e as aparava com um punhal. Na minha região, essa história também é contada, porém, o protagonista é outro, o cangaceiro Jararaca, uma das mais conhecidas por todos vocês. Até hoje, ela fala que Lampião chegou na casa de uma senhora, pediu que ela fizesse comida para ele e os cangaceiros. Ela cozinhou com medo da presença do ilustre cangaceiro na sua pequena casa, mas esqueceu de colocar o sal durante o preparo da comida. Um dos cangaceiros do grupo de Lampião reclamou que a comida estava sem gosto. O rei do cangaço então teria pedido um pacote de sal para a mulher e despejou o sal na comida servida ao cangaceiro reclamante e o forçou a comer todo o prato. O integrante do grupo de Lampião teria morrido antes mesmo de terminar de comer o quilo de sal. Outro relato que se espalhou conta a história de que Lampião só conseguia se esconder na mata durante as perseguições das volantes porque subia nas árvores e fugia pelos galhos das copas. Um dos historiadores, João de Souza Lima, disse que isso foi publicado em um livro sobre o cangaço como se fosse verdade, e muita gente ainda acredita nessa história, que, claro, fora desmentida por ele e por outros especialistas. Quem conhece a Caatinga sabe que na região onde Lampião passou e lutou, não havia árvores com copas. A última história de hoje é a dos testículos na gaveta. Segundo João de Souza Lima, uma dessas lendas revelava que um sujeito havia cometido incesto e foi flagrado por Lampião. O cangaceiro separou os irmãos e foi conversar com o rapaz. Ele falou para o homem que deveria colocar os testículos na gaveta e fechar com a chave.
Lampião então colocou o punhal sobre o criado mudo e disse que voltaria em 10 minutos, e se ele ainda estivesse lá, ele mesmo mataria. A crueldade de Lampião estaria em fazer a tortura, em obrigar o sujeito a cortar sua masculinidade para continuar vivo. Agora me digam vocês já conheciam essas histórias? Acreditam de fato que sejam lendas ou que sejam histórias verídicas? Cá entre nós, eu mesmo tenho minhas dúvidas. Talvez alguma delas seja de fato real. Agora, eu quero saber a opinião de vocês. Eu sou Juliana Ávila e este é o canal Na Rota do Cangaço.